Altura agora de olharmos para a tensão entre os Estados Unidos e a Venezuela. Aqui em estúdio temos Raquel Patrício, especialista em assuntos da América Latina. Muito bom dia. Também esta semana ouvimos Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, a dizer que não exclui a possibilidade de um conflito armado com a Venezuela. Estamos também perante aqui dias que podem ser ainda mais tensos também com estas palavras do presidente norte-americano? Muito bom dia. Bom, eu tenho afirmado já por várias vezes que não creio que um conflito armado entre os Estados Unidos e a Venezuela venha a acontecer. Um conflito armado, uma guerra convencional, um conflito prolongado do tipo do Iraque, a acontecer será uma coisa muito breve, uma intervenção cirúrgica ao estilo do Irão, alvos programados, ataques a quartéis, à casa de Maduro, aos principais comandantes, tudo muito mapeado. Eu creio que estas afirmações de Donald Trump se inserem numa campanha de desinformação que o presidente norte-americano está fazendo porque não tem realmente a intenção de fazer um conflito armado. Estas tensões com a Venezuela e toda a pressão militar que Trump está produzindo na região, com os caça F-35, com cerca de 15 mil soldados na região, com o maior porta-aviões, ou seja, no fundo é a maior concentração militar dos Estados Unidos na região desde a crise dos mísseis de Cuba em 1962. Mas uma guerra convencional não me parece viável. Aliás, dá uma sensação que Donald Trump poderá estar tentando dar a Maduro a possibilidade dele ir para um exílio dourado em algum país aliado. Mas a ideia também é tentar que o regime de Nicolás Maduro caia. Isso será sem um conflito armado? Poderá ser através ou de uma operação cirúrgica ou através de todas estas pressões que Donald Trump tem fazendo. Se Maduro for para um exílio dourado, o que é uma hipótese muito difícil de ocorrer, no sentido em que Maduro e todos os seus militares aliados estão altamente controlados pelos cubanos que lhe prestam assessoria e, portanto, Maduro está proibido de sair da Venezuela porque ele é um arquivo vivo e, portanto, ele sabe demais. E por isso há todo um sistema muito forte de lealdades no regime bolivariano da Venezuela, em que quanto mais pressões externas existem, mais eles ficam coesos entre si. Agora, todos os ataques que Donald Trump tem feito, designadamente as sanções aos petroleiros, que recentemente começou a fazer, podem justamente querer estrangular financeiramente a Venezuela no sentido de provocar a queda do regime sem que seja necessário qualquer atuação dos Estados Unidos. O regime cai por ação de outros atores que não os Estados Unidos. Professora, e como é que interpreta também o recente apoio da China e da Rússia à Venezuela? Entretanto, também Marco Rubio, o secretário de Estado da Defesa, veio desvalorizar, dizendo que, por exemplo, Vladimir Putin está entretido com a guerra na Ucrânia, e foram estas as palavras. Que sinal é que poderá ter? A mim parece-me que o apoio da China e da Rússia à Venezuela é um apoio que era expectável. No entanto, não me parece, por exemplo, que Putin venha a oferecer exílio a Maduro, porque Putin não deverá estar interessado em se indispor com Donald Trump neste momento sensível das relações e das negociações de paz com a Ucrânia. Mas o apoio da China e da Rússia é bastante expectável. Aliás, a China é uma das maiores consumidoras do petróleo clandestino da Venezuela, assim como a própria Rússia. O Irão, a Rússia e a China
são consumidores do petróleo clandestino da Venezuela. E existe uma frota, para além da estatal petrolífera PDVSA venezuelana, atuam como exportadores de petróleo, uma frota clandestina de cerca de 1.400 também é essa frota que o Donald Trump quer travar, nomeadamente depois de várias sanções agora aqui já aplicadas aos petroleiros venezuelanos que entram e saem da Venezuela. Exato. É também para travar esse dinheiro, de certa forma, que entra no país de forma ilegal, tendo em conta que são petroleiros clandestinos? Exatamente, ou seja, cerca desses 1.400 petroleiros, cerca de 900 já estão sancionados pelo governo norte-americano de Donald Trump. E a ideia é justamente estrangular financeiramente a Venezuela para que o governo de Nicolás Maduro caia sem a atuação direta dos Estados Unidos, porque toda a estratégia dos Estados Unidos assente na guerra psicológica, assente na divisão interna do governo, já começou. E por isso a ideia é fazer com que isso leve à queda de Maduro sem uma intervenção direta. Mas, no entanto, me parece que, pelas palavras de Donald Trump, designadamente quando Donald Trump diz que as terras, os bens e o petróleo que a Venezuela roubou dos Estados Unidos têm de ser devolvidos. Caso contrário, os Estados Unidos aplicarão sanções incomensuráveis. Nesse sentido, me parece que isso é um ultimato à Venezuela, ou seja, os Estados Unidos poderão estar indicando no sentido de ataques aéreos à Venezuela e não uma intervenção terrestre. E esses ataques aéreos seriam não apenas aos narcotraficantes, mas também às instalações militares. Sobretudo. Sim. Por quê? Porque os militares compactuam com os narcotraficantes. E, além do mais, os Estados Unidos não têm provas de que os narcotraficantes sejam os narcotraficantes. Portanto, toda a ação dos Estados Unidos, designadamente sobre os barcos, os ataques aos barcos, que não têm só bandeira venezuelana, têm várias bandeiras, são de várias nacionalidades. Todos esses ataques são ataques que não estão suportados pelo direito internacional. E os Estados Unidos não têm provas de que sejam narcotraficantes. Aliás, os norte-americanos sabem perfeitamente que o fentanil não vem da Venezuela, vem da China, e que somente 5% da cocaína da Colômbia que entra nos Estados Unidos é que passa pela Venezuela. Portanto, a questão das drogas é um pretexto. Sim. Professora, muito rapidamente, Nicolás Maduro fala praticamente todos os dias à população venezuelana e, entretanto, ontem pediu o apoio das Forças Armadas da Colômbia neste conflito que poderá existir com os Estados Unidos. Acredita efetivamente que a Colômbia se vai também colocar ao lado da Venezuela? Gustavo Petro, presidente da Colômbia, tem uma proximidade ideológica com Nicolás Maduro, mas não quer instabilidade na região. Aliás, a Colômbia, assim como o Brasil, tem responsabilidade na manutenção da estabilidade da região, até porque qualquer instabilidade na região iria sobrar também para a Colômbia, não apenas porque o narcotráfico iria espalhar-se, mas também por causa da questão dos refugiados. Por outro lado, a Colômbia está à véspera de eleições. Evidente que o candidato favorito, para já, as eleições na Colômbia são só em maio, e o candidato favorito é o da coligação progressista, do senador Cepeda. No entanto, pode haver uma reviravolta e a Colômbia, Gustavo Petro, não tem intenções de ter novamente a direita no poder na Colômbia. Portanto, tem que ter muito cuidado com o tipo de ações que toma relativamente à Venezuela.